sítios abandonados. Investigá-los é explorá-los sem limite. Conhecer as histórias, falar com quem lá passou e perceber que estes locais guardam muitos segredos escondidos. Cada porta aberta é um mundo novo por descobrir. Santarém, a cidade que se confunde com a história do 25 de Abril. Por todo o lado há sinais da liberdade que um dia a Revolução trouxe. Foi daqui que partiu a coluna do exército que, em Lisboa, depôs o regime. 240 militares que marcaram o golpe de Estado, tal como o quartel de onde saíram, a Escola Prática de Cavalaria. Mas este local já não é do Exército. Passou para as mãos da Câmara Municipal de Santarém. Deixou de ser um quartel em 2006 e em 2010, com o patrocínio da autarquia, foi lançada aqui a Fundação da Liberdade. Moita Flores, então autarca da cidade, e o ex-primeiro-ministro José Sócrates descerraram a placa numa cerimónia que deixava antever uma nova vida para o quartel. Só que a fundação, apesar da festa que se fez à volta do anúncio, nunca passou do papel e da placa, que hoje em dia está no meio dos carros estacionados no que já foi a Praça da Parada. O melhor que se pode dizer é que, atualmente, o berço do 25 de Abril é uma grande mistura de coisas e de abandono e que, na realidade, é muito difícil perceber o que tudo isto junto representa. Nestes 28 hectares há a Assembleia Municipal, os serviços da Câmara, da Cruz Vermelha, carros dos bombeiros, oficinas de artesanato e um tribunal, o único edifício verdadeiramente requalificado, alugado pelo Ministério da Justiça, mas cujas rendas são pagas diretamente pelo Estado ao empreiteiro, porque a Câmara já não teve dinheiro para as obras. O resto são projetos e muito abandono. 2/3 da Escola Prática de Cavalaria estão assim. Estas paredes chegaram a ser um convento antes do exército se ter instalado. A torre original ainda existe. Depois veio a Escola de Cavalaria, que encontrou aqui casa durante mais de 50 anos, após ter passado por Vila Viçosa e Torres Novas. E nesse meio século, mesmo durante a Guerra do Ultramar, este sítio foi sempre tratado de forma impecável pelos militares. Depois, em 2006, na senda das reestruturações e cortes do Estado, o Exército transferiu a Escola Prática para Abrantes e deixou Santarém para trás. E foi logo nessa altura, ainda a Câmara Municipal de Santarém não tinha comprado o quartel, que começou a ser visível esta mistura de abandono e de vandalismo. Sr. Coronel, esperava que um dia a Escola Prática de Cavalaria de Santarém chegasse a este ponto em que chegou. Não, de modo nenhum mesmo. Sempre pensei que a Escola Prática ficasse cá. Por várias razões, uma delas até para a razão histórica e definitiva que teve no 25 de Abril. Mas houve um período, basicamente, em que estas instalações estiveram abandonadas por completo. Lembra-se exatamente dessa altura? Lembro perfeitamente. A escola saiu daqui, não houve de imediato uma solução para a ocupação. Isto é um espaço muito grande. E é um espaço muito atrativo em termos de furtos e de maneira que esse espaço de tempo foi aproveitado por determinadas pessoas para roubarem muita coisa de cá. Em 2 anos desapareceram azulejos, desapareceram tudo que era metal, partes elétricas, desapareceu tudo praticamente. O que é que acha que devia ser feito de facto com este sítio? Julgo que este espaço devia ser considerado como um todo, porque é um espaço fechado no quartel, portanto devia ter uma administração própria, por exemplo aqui, um estabelecimento de ensino. Uma universidade, por exemplo? Por exemplo. Sr. Coronel, esta é a porta de armas, é assim, um cartão muito grande, o primeiro cartão de visita de um quartel, não é? Não foi. Está muito diferente daquilo que era.
colégio está vazio e perdeu toda a dignidade que tinha na altura. Ainda mantém uma passadeira vermelha. Havia aqui panóplias com armamento, havia aqui um conjunto de lanças com bandeiras vermelhas aqui, que tinha um aparato diferente. Aqui à frente tinha um centro, que era uma mesa com uma escultura a cavalo do Mozinho de Albuquerque, uma peçazinha escultória muito bonita. Imagino que cada vez que venha aqui seja inevitável lembrar-se da noite de 24 de Abril. Com certeza, pois isso, jamais vou esquecer isso. Estamos em casa, o portão está fechado. Depois há aqui uma fase, nos separamos, há um abraço apertado, o Salgueiro Maia vai buscar a coluna e eu dirijo-me ali para o portão para abrir o portão. Quando Salgueiro Maia volta, ainda se lembra da primeira conversa que teve com ele? Não houve conversa, houve um abraço apertado muito grande, há um grande abraço, há uma série de frases feitas, há muita pancadinha nas costas e tal, muita lágrima quase a saltar do olho. Essa parte recordo-me como se fosse hoje. O regressar depois, ganhámos. Já havia a cidade de Santarém, já estava em peso aqui. O Salgueiro Maia volta no dia seguinte. Ainda a população de Santarém vem cá, ele é recebido aqui, é recebido no município. Quem for voluntário, dê um passo em frente. Salgueiro Maia nunca chegou a ser como gostaria de ter sido comandante da Escola Prática de Cavalaria. Ainda assim, é dele um discurso inspirador, digno de um líder e um dos discursos mais conhecidos da história, quando na noite de 24 de Abril junta nesta praça os militares e lhes fala sobre o estado a que o país tinha chegado. Há vários tipos de Estado. Os Estados capitalistas. Os Estados comunistas. E o Estado a que chegamos. Nós vamos a Lisboa acabar com o Estado a que chegamos. António, o que é que os homens que estavam aqui, os 240 militares, terão sentido nessa altura em que ouviram Salgueiro Maia a dizer estas palavras? Deve ter estremecido, Pedro. Estremecido de medo, estremecido de emoção. Para onde é que vamos agora? Para onde é que vamos? De onde é que viremos? Como é que viremos? Será que viremos? E eu tenho a sensação de que daquilo que os homens da coluna disseram ao longo destes anos e que o Salgueiro Maia disse muitas vezes, eles sabiam que aquela reunião era uma reunião com sabor à história. Fui aqui militar e aqui conheci Salgueiro Maia. Esse momento em que conheceste Salgueiro Maia, Eu conheço o Salgueiro Maia, estava aqui há 15 dias e mal sabia fazer ainda a continência e dirigi-me a ele e disse que queria conhecê-lo e ele nem me respondeu e continuou a andar. E insisti e captei-lhe a atenção e fui-o travar e ficámos amigos. Do ponto de vista histórico, acho eu que teria sido importante que se tivesse mantido a EPC numa ótica de património histórico. Não faz sentido que o berço da Revolução tenha sido tão degradado. Se ele fosse vivo, a EPC não estaria no estado em que está. Isso eu tenho a certeza absoluta. E mais, Pedro, e outras coisas que ocorrem em Portugal não aconteceriam, porque ele seria a reserva moral que muitos dizem que são, mas que não são, e que ele foi e seria efetivamente. É, meu amigo, também. A Camarata tem vindo os partidos e logo à porta, se calhar vale a pena, António, ver como é que está lá dentro. Pois, está assim. Isto sublinha a dor da alma que eu sinto. Aqui era a Camarata onde fiz a recruta, portanto foram 4 meses e meio, sensivelmente. Aqui era o quarto de banho, está desoladoramente... Não se percebe o abandono em que isto está, é chocante. É chocante. Passaram aqui milhares e milhares e milhares de homens. A sala da Camarata era aqui à esquerda e dormiam aqui 40 ou... Já não tem os beliches. Pois, eu dormia Era um aqui, beliche, era um beliche, lembro perfeitamente. Eu dormia aqui, na parte de cima, e é irreconhecível isto. É dramaticamente irreconhecível.
António, eu não sei bem o que é que seria isto aqui. Seria um espaço de convívio para aí dos militares. Era o bar. O bar. Ainda tem uns sofás. Isto era o bar. E foi aqui, na primeira vez na minha vida, que eu ouvi pedir uma nata. Pastel de nata. Um pastel de nata. A malta do Porto pedia uma nata. É verdade. E eu não sabia o que é que era uma nata. Na verdade, se houve militar que nada ganhou com o 25 de Abril foi Salgueiro Maia. Liderou a revolução no terreno e nada quis em troca, mesmo nos períodos mais quentes de 1975. O facto de Salgueiro Maia não ter assumido um papel principal depois da Revolução valeu-lhe uma espécie de isolamento forçado. Primeiro nos Açores, onde fez serviço de secretaria. Depois foi responsável pelo Presídio Militar de Santarém. E depois aqui, na Escola Prática, onde tomou a seu cargo as oficinas. Aqui eram mantidos e reparados os blindados ou as chaimites. As oficinas estão agora neste estado. Mas foi também nesse momento mais penoso para ele que Salgueiro Maia, aqui nestas oficinas, começou a reunir os pedaços da história do Regimento de Cavalaria até fazer um museu. Um imenso espólio com todas as recordações, dos fardamentos aos carros blindados, e que estava exposto neste local, que ainda tem uma indicação, mas que é agora uma espécie de armazém da Câmara Municipal. As peças do Museu Salgueiro Maia foram levadas para Abrantes e ainda não voltaram a Santarém. Mas o símbolo da escola ficou abandonado, no meio do chão. Sr. Tenente-Coronel, costuma dizer-se que o Exército nunca deixa os seus para trás. Mas neste caso Santarém deixou pelo menos um dos símbolos para trás. Não creio. Esse símbolo mantém-se. É apenas uma imagem que corresponde ao símbolo que é a Escola Prática de Cavalaria. Por despacho do Sr. Ministro, foi extinta em 29 de dezembro de 2014. É uma imagem. Mas era mesmo necessário, por exemplo, que uma imagem destas tivesse sido deixada para trás? Decisões que foram tomadas com um contexto específico e atendendo a um conjunto de realidades que eu não vivi. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, garantidamente, o património que lhe interessava e que lhe interessa foi preservado e foi transferido aqui para Abrantes. O que é que podemos encontrar lá dentro? Aqui encontramos, acima de tudo, a memória que o legado da história nos permite ter neste momento. É a homenagem aos militares e, em particular, aos militares de cavalaria. É um museu que vai permanecer aqui ou vai um dia regressar a Santarém à Escola Prática ou à antiga Escola Prática? Não tenho como responder a essa questão. Os militares não levaram tudo de Santarém. Deixaram para trás o que é provavelmente lixo e que ainda não foi limpo. Restos de material como as sapatas das lagartas dos blindados, rolos de cartão onde eram guardadas as munições e muitos papéis. Papéis como estes, que foram deixados aqui amontoados e que incluem, por exemplo, manuais de instrução da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, ou então folhas de vencimentos, ou ainda declarações pessoais, como estão neste dossiê, declarações dirigidas diretamente ao chefe do Estado-Maior do Exército, ou por oficiais, ou por simples militares aqui da Escola Prática, pedindo para serem integrados noutro tipo de serviços ou noutro tipo de missões fora do país. Hoje em dia, a não ser o lixo que ficou para trás, os espaços vazios e alguns desenhos que ainda estão nas paredes, não há nada que ligue de facto este lugar à Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Ou melhor, à ex-Escola Prática, porque na realidade os escalabitanos não sabem bem o que lhe hão de chamar. O que nos leva a perguntar, mas porquê é que afinal a Câmara Municipal de Santarém quis ficar com este espaço, que nem sequer foi uma pechincha, 16 milhões de euros. E a conta ainda não foi paga. Sr. Presidente da Câmara, porquê é que o dinheiro ainda não começou a ser pago ao Estado? Este negócio começou em 2008, ou seja, na altura em que rebentou a crise do imobiliário.
Nós temos que nos recordar que, nessa altura, já as contas portuguesas não eram famosas, muito pelo contrário. E o Estado português, na altura, colocou os seus ministérios a vender património a uma entidade que é a Astamo, e essas arranjavam um comprador, que neste caso foi o município de Santarém. Nós estamos a falar de um negócio que custou 16 milhões de euros, que à luz de hoje parece manifestamente exagerado. O município de Santarém anda atualmente a negociar com a Astamo, a renegociar com a Astamo. Hoje em dia este local não vale esse dinheiro? Não vale esse dinheiro. Há dinheiro depois para investir aqui e para requalificar estes edifícios? Com parcerias, como nós temos. Nós estamos aqui perto de um edifício, ali temos o Tribunal. Que é o único que está verdadeiramente requalificado. Requalificado, apesar de termos mais que estejam em uso, ou seja, mas a requalificação maior foi neste edifício e neste. Neste edifício está previsto, está falado com a Secretaria de Estado da Justiça que aqui funcione o terceiro Palácio da Justiça. Também este seja requalificado. Mas daqui a 10 anos, se aqui voltarmos, este local estará muito diferente? Muito diferente. E os prédios que ficam já fora do espaço do quartel e que eram as casas dos oficiais? Os prédios que eram as casas dos oficiais, quando os militares saíram de Santarém, em 2007, cerca de quase 2 anos depois, é que se entrou dentro da EPC. E posso dizer que quando entramos cá, não havia portas, não havia janelas, ou seja, houve um esforço para reparar uma parte, mas não houve a possibilidade de reparar todo, como devem calcular, porque o município de Santarém fez agora recentemente uma asta pública para vender imóveis, cerca de 1.200.000 euros em imóveis. Vamos fazer outras astas públicas, onde alguns deles vão para essa asta pública. Manela, imagino que quem passe aqui nesta estrada olha para este edifício e diz: tanta gente a precisar de casa. Tenho ouvido muitas vezes esse comentário. E 4 blocos de apartamentos recentes, imagino eu, estão assim neste estado. Estamos tristes por ver o estado de abandono em que as lutas partidárias muitas vezes atiraram para estas situações de abandono e degradação. E, inclusivamente, houve situações que permitiram isto. Há uns anos atrás, isto serviu de canil. Porque foi uma ideia brilhante. Uma ideia brilhante de alguém que achou que, por estarem os edifícios ao abandono, evitaria, com certeza, a depredação das pessoas de virem cá roubar coisas, se estivessem aqui cães. Então trouxeram os cães do canil para aqui. Imagino que lá dentro seja pior. Bem pior. Dá muita pena ver, enfim, o estado de degradação a que estes locais chegaram. Sobretudo não haver a esperança decidida do que é que há a fazer com isto. Dói ver o desmazelo, a sujidade, no fundo o abandono a que as coisas estão votadas. Porque tudo o que aqui está representa dinheiro. Realmente isto está pavoroso, mas não quer dizer que não se reabilite. Porque todo este espaço pintado e devidamente arranjado dava condições de habitabilidade, com certeza, necessárias e possíveis e desejáveis. Dentro da escola prática, nas salas onde era dada a formação militar, estão agora artesãos da cidade. O Sr. Manel, a Dona Maria e a Linda, uma cadela que faz do parque de estacionamento do Tribunal Antiga Parada o seu recreio. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Sr. Manel. Bom dia. Este é um cão que vive inteiramente em liberdade. É verdade. Diga-me, como é que os senhores vieram parar aqui à antiga Escola Prática de Cavalaria? Trabalham aqui como artesãos? Exatamente. Viemos cá parar porque a antiga oficina que tinha sido cedida pela Câmara estava a cair. Então eles tiveram medo que a gente ficasse lá soterrados e ofereceram-nos o espaço aqui, além de ser melhor, quer dizer, é um bocadinho mais pequeno, mas estamos melhor, estamos mais protegidos. Como é que os senhores se sentem de estar aqui num espaço que é de facto único? Às vezes quando perguntam, então onde é que é a tua oficina? Minha oficina é o quartel. Mas o quartel, o que é? Não, é onde saiu o Salgueiro Maia, quando foi o 25 de Abril, também. Foi o sítio onde ele saiu. Quando dou direções a clientes ou assim, digo sempre que sabem de onde saiu o Salgueiro Maia, é onde é a minha oficina. E o que é que acha deste espaço? Gosta? Ui, é um espetáculo. Mas é um sítio que está muito degradado. Sim, sempre falado nessas casas que estão aí abandonadas, nesses pavilhões. Dona Maria, o quartel faz falta à cidade pelo menos para funcionar? E não devia ter saído cá, porque isto é um símbolo. Se a liberdade partiu daqui, era para se manter.
Mas há outros espaços que também têm utilização. O clube de rugby da cidade ficou com o campo desportivo, semeou-lhe relva e agora é aqui que treina e joga. O mesmo acontece com o pavilhão desportivo que foi renovado e que continua a ser utilizado. Mas o contraste está logo ali ao lado, onde eram as salas de aula da escola. Milhares de soldados e de oficiais aprenderam aqui o que era o regimento. Nas cavalariças, que estão agora assim, e no picadeiro, já não há cavalos, mas de vez em quando há toureiros. Uma escola de toureio na Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Como é que surgiu esta oportunidade de instalar aqui a sua própria escola? Este pavilhão estava abandonado e surgiu-nos a oportunidade de virmos para aqui treinar e arranjámos à nossa maneira. Como é que encontraram um pavilhão quando aqui chegaram? Completamente degradado, piso mal, tudo cheio de lixo e arranjámos, pintámos, arranjámos aqui. Vamos arranjando à nossa maneira. Por exemplo, aqueles buracos que estão ali, aqui nas paredes todas, o que é que estava ali? Acho que estavam umas insígnias da cavalaria a nível nacional em azulejo. Foram arrancadas? Foram todas arrancadas e foram levadas. Fica aqui e roda. Olha lá. Aí. Direito ao corpo. Mete o corpo à frente. Aí. Era a Escola Prática de Cavalaria. Agora é uma escola de toureio, um campo de rugby, um tribunal, uma Assembleia Municipal, serviços da Câmara, um parque de carros da Cruz Vermelha, um futuro centro de inovação empresarial. São muitas coisas neste espaço e, na realidade, no seu conjunto, são tão diferentes. E há ainda o que resta das instalações militares que não passam de despojos de um antigo quartel. O tempo dirá se este sítio tão importante para a Revolução vai renascer na totalidade. Provavelmente para Santarém, esse é o novo ideal de Abril. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber da noite.